Com esse posicionamento, Trump dizendo que o Irã agiu de forma fraca, o que poderia soar ofensivo, mas também deixando em aberto ali a possibilidade de fato de um arrefecimento das tensões entre os dois países. O quanto dá para se acreditar nesse caminho de amenizar a tensão entre Israel e Irã no Oriente Médio? Olha, Yuri, separando em camadas, né? Em primeiro lugar, o reforço da ideia de que os Estados Unidos souberam ou foram informados, né? Isso não está claro ainda. O presidente Trump tenta dar a entender de que teriam sido os próprios iranianos a comunicar previamente esse ataque, o que não necessariamente é o caso, né? Quer dizer, pode ser também parte de uma construção de narrativa política para sinalizar que os americanos estariam em boas condições de comunicação com os iranianos, algo que a gente não tem nesse momento como confirmar, mas de qualquer forma, independente de como os americanos ficaram sabendo, o fato é que houve um movimento de evacuação prévio e, de fato, os danos, como a gente já comentou aqui, foram calculados e previamente gerenciados. Então, a primeira camada é confirmar a ideia de que não houve um revés e que, portanto, sem grandes prejuízos, a tendência é de uma desescalada. O presidente Trump não dá indícios nesse comunicado de que estaria disposto a avançar num revide, né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é entender até que ponto esses canais que estão sendo sugeridos, eles vão tornar viável uma comunicação para a retomada do acordo em torno, né, dessa potencial saída diplomática com o Irã. Até esse momento, não existe nenhum indício do lado iraniano de que esse seja o caminho, né? Quer dizer, o Irã está sendo cuidadoso em relação a tentar não levar esse conflito para outra escala, uma escala mais agravada, então fazendo esse movimento de maneira contida, mas ao mesmo tempo não me parece haver vontade política nem condições de confiança mínima entre os interlocutores desse processo para que se possa sentar na mesa de negociações e voltar a tratar da questão como se nada tivesse acontecido. Eu diria, para usar uma frase célebre do mundo das relações internacionais, né, que às vezes os economistas também empregam, é aquele clássico é possível, mas não é provável, né? Não dá para dizer que isso não vai acontecer, que não se possa voltar a negociar um acordo nuclear. Mas nesse momento, a probabilidade me parece baixíssima. Eu entendo que a maior preocupação a essa altura é menos em relação à realidade efetiva de um eventual acordo nuclear e mais, número um, sobre a extensão dos danos provocados em Fordow e nas outras usinas nucleares do Irã, porque não se tem clareza se de fato isso comprometeu o programa nuclear iraniano ou não, as informações são desencontradas nessa direção. Em segundo lugar, se esse tipo de ataque causou ou tende a causar algum tipo de acidente com potencial de dano colateral nuclear na região, que continua sendo importante. E em terceiro lugar, eu diria que é o potencial de escalada regional. Porque, de novo, nós estamos dia após dia vendo novos atores sendo instados a participar de um conflito que, em princípio, não lhes cabia. Começou sendo entre Israel e Irã, depois passou a abarcar os Estados Unidos a reboque, depois, rapidamente, começou a haver uma pressão, como a gente tem reportado aqui, para que outras potências se posicionem com um destaque particular à Rússia nesse dia de hoje, e agora envolvendo o Catar e, eventualmente, outros aliados da região do Oriente Médio. Então, eu diria que antes de discutir se vai ter espaço para um acordo nuclear, a gente precisa entender se ainda existe potencial nuclear e, mais do que isso, se isso não vai fugir ao controle e virar algo maior do que, nesse momento, os Estados Unidos sugerem. Eu diria que Trump está sendo um pouco excessivamente otimista, Yuri.